Duas pessoas se amam tanto que desejam viver juntas, formar uma família. Mas hoje o conceito de família é muito mais amplo do que no passado. Novas formações, jeitos diferentes de encarar as relações, novos desafios. Afinal, o que está nos atrapalhando no campo amoroso? Vivemos relações cada vez mais flexíveis, com mais diálogo? Ou, ao contrário, está faltando paciência, tolerância, investimento a longo prazo, empenho para consertar ao invés de descartar? Eu acredito que hoje o lar está passando por uma crise muito séria, o casamento está passando por essa crise, porque as pessoas estão se tornando muito descartáveis. Já não há uma interação real entre um homem e uma mulher. Os relacionamentos são superficiais. Nós estamos vivendo um momento em que tudo é descartável. Hoje, consertar um eletrodoméstico é mais caro, muitas vezes, do que comprar um novo. E isso tem uma repercussão nas relações conjugais, nas relações afetivas de alguma maneira. Se nós formos olhar os problemas que nós enfrentamos bem lá no fundo, formos pensando a origem desses problemas, nós vamos chegar no materialismo, como a origem, a essência de muitas das dificuldades que nós temos no relacionamento homem-mulher, pai e filho e na sociedade como um todo. Podemos até saber que a vida continua, mas as questões espirituais, as preocupações espirituais vão ficando para depois, para mais tarde, para um momento mais adequado. E isso vai minando as relações. Se nós temos uma visão da vida utilitarista, na qual o outro serve somente para atender os meus interesses, e se esta pessoa não está adequada dentro dessa imagem que eu tenho de pessoa que atenda aos meus interesses, eu posso descartá-la. Se eu tenho uma visão mais ampla da existência, na qual não existe casualidade que rege as nossas vidas, as pessoas se encontram acidentalmente, mas ao contrário, existe uma causalidade, a lei de causa e efeito. Existe um vínculo entre uma pessoa e o seu parceiro ou a sua parceira, não é? Os nossos encontros não acontecem casualmente, não é um acidente da sociedade. Então, esta compreensão faz com que nós tenhamos uma tolerância e uma afetividade mais adequada para aquele relacionamento. Mas é essa ilusão de que eu sou diferente e especial que me faz reforçar o meu individualismo. Quando aprender a conviver, é exatamente isso, a gente não vai mais descartar as pessoas, né? Podemos aprender a conviver com as diferenças. Muitas vezes a pessoa diz, eu vou casar, mas se não der certo eu me separo. Ou seja, já entra com o conceito de descartável. E não é assim. Do ponto de vista espiritual, nós temos compromissos, nós temos projetos de crescimento, de aprendizado. Ao invés de lapidarmos essa relação, porque aí é que começa, quando a ilusão acaba, é que começa a construção de uma relação verdadeira. Aí muitas vezes então nós fugimos, então não deu certo, né? Vamos partir para um outro relacionamento antes de realmente esgotarmos as possibilidades de amadurecermos naquele relacionamento. É possível que termine sim, mas existe um limite. O limite não é quanto eu aguento, mas o que eu estou aprendendo, quanto eu estou crescendo, quanto essa pessoa de fato está no meu projeto de crescimento espiritual. Não é assim, uma briguinha e já separou, um contratempo e já separou. Então, as pessoas vão colecionando separações, mas não vão aprendendo. Dentro do casamento, dentro de um relacionamento homem e mulher, dentro da família, o verniz social, a nossa máscara, a gente não consegue sustentar por muito tempo. Então, nós somos muito mais do que nós somos de fato. E ali os problemas começam a aparecer com mais intensidade. E aí nós vamos enfrentando uma série de problemas, a falta de diálogo, não dedicamos tempo para estarmos juntos e várias dificuldades vão surgindo. Hoje em dia o que nós vemos ainda é um resquício do que até a morte os separe, então são
relacionamentos que muitas vezes não se separam, ou temos outro polo que as pessoas também às vezes se separam sem antes extrair as lições, extrair os aprendizados. Emmanuel nos diz que casamento é um regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Ou seja, o objetivo de uma relação conjugal, de um casamento, daquilo que dá início a uma família, é a confiança. Confiança, e nós podemos acrescentar que é o respeito. Ele nos diz ainda que família é uma organização de origem divina. A pergunta é, e por que dá tanta confusão? Mas aí ele complementa, no qual se reencontram amigos e inimigos para ajustes e reajustes diante das leis do destino. No próximo bloco, encontros amorosos podem ser reflexo de vidas passadas? O que explica as afinidades, o amor à primeira vista? Voltamos já. Atraímos pessoas para o nosso crescimento. Mas antes de encarnarmos, isso é planejado no plano espiritual? Existe a famosa alma gêmea? O casamento é um dos itens que entra no planejamento reencarnatório. Quando vamos reencarnar, combinamos com aquele que será o nosso cônjuge a experiência conjugal na futura encarnação. Todavia, nós não somos máquinas, nem robôs, e muitas vezes alteramos o planejamento. Mas o casamento é uma experiência de aprendizado, de renúncia, de intercâmbio de ideias e ideais para o crescimento do espírito humano. Sabendo que esta outra pessoa fez parte da minha vida no passado e que hoje nós estamos juntos para melhorar, qualificar as nossas relações. Quando não, nós estamos juntos para resgatar erros do passado que geraram sofrimentos em nós mesmos ou em outras pessoas, que podem ser os filhos que vão nascer nesse meio familiar, para que todos possam melhorar as relações afetivas. Para o Espiritismo, não existe uma alma que foi criada para encontrar uma outra alma e só essas duas, quando se encontram, é que vão ser felizes e vão ter uma continuidade. Nós aprendemos que nós somos criados simples e ignorantes. E no processo de evolução, conforme a nossa necessidade evolutiva, nós vamos encontrando pessoas no nosso caminho para que essa lei de progresso se faça presente. Nós vamos encontrar pessoas, no fundo, muito parecidas com aquilo que eu preciso aprender. Eu descarto um, mas eu continuo naquela faixa de atração. Eu descarto outro, mas eu continuo com no meu projeto reencarnatório, eu continuo dentro daquilo que eu tenho que aprender. Eu concordo com o mundo espiritual. O casamento é um progresso da barbárie, da utilização da mulher como meio de troca, da questão dos bens. Hoje em dia isso está bem mais resolvido sem a necessidade disso. Então o casamento se tornou exatamente o que deveria ser. Uma forma de duas pessoas se ajustarem, mediante um contrato legal que, de alguma maneira, coloca você para pensar um pouco mais antes de tomar determinadas atitudes. Os casamentos de espíritos afins são espíritos que se gostam, são espíritos que têm afinidade, vivem bem, se combinam com grande facilidade. Existem os casamentos provacionais, que são os casamentos entre espíritos que precisam passar por algumas experiências de aprendizados entre si. Lembrando que provação são degraus de amadurecimento. Então, alguns espíritos se propõem a viver juntos a experiência conjugal para crescerem em algum ponto de necessidade de um, de outro ou de ambos. Existem também os casamentos expiatórios, que são espíritos endividados entre si. Um prejudicou o outro de maneira expressiva e agora, na experiência conjugal, deverão reparar o mal ou a lesão que causaram reciprocamente ou um ao outro. Existem também os casamentos missionários de espíritos que, na experiência conjugal, realizam tarefas de engrandecimento para si mesmos ou para a humanidade.
Por exemplo, podemos citar um casal que se dedica a uma pesquisa científica de uma vacina, de um elemento que venha beneficiar a humanidade. Ou mesmo casamentos de criaturas que adotam diversos filhos, que cuidam de criaturas com deficiências de alguma ordem, então são os casamentos missionários. Quais são as principais ciladas do casamento? E como escapar delas? O que acontece é que nós estamos vivendo um culto ao ego. O que a gente chama de egoísmo significa literalmente, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Diante disso, o nosso prazer se torna acima de qualquer outro comprometimento. Quando eu só penso em mim, ou quando uma pessoa só pensa nela, naturalmente, que a outra pessoa que está nesse relacionamento, ela fica meio que em segundo plano. E quando se fica em segundo plano, numa troca de experiência, numa troca de energia, numa troca de vibrações, claro que isso vai gerar algum desconforto, algumas dificuldades. É que nós escolhemos parceiros, de um modo geral, para atender às nossas carências. Essa é a nossa atitude imaginária, do próprio inconsciente. Queremos que o outro nos faça feliz. Nunca acontecerá isso. Nenhum cônjuge será responsável pela felicidade do outro. No máximo, poderá criar situações agradáveis. Eu quero que o outro seja o que muitas vezes nem eu sei exatamente o que é. Mas eu parto da premissa de que eu preciso encontrar não o homem ideal, ou a companheira ideal, mas aquela que é idealizada. Idealizada significa o quê? Que está na minha fantasia. Então nós estamos sempre pedindo que as pessoas se mutilem, se cortem emocionalmente, para quê? Para caberem no nosso modelo, no modelo da nossa fantasia. Então essa é uma questão que nós precisamos trabalhar melhor. O que eu espero do outro e como eu me vejo. Muitas vezes nós levamos para dentro do nosso relacionamento muitas ilusões, principalmente dentro do casamento. Muita fantasia, muitas ilusões, expectativas exageradas em relação ao nosso parceiro. Então achamos que ele vai, e às vezes essas expectativas, muitas vezes são até inconscientes. Algumas são claras e muitas são inconscientes. Estão lá dentro de nós. E nós levamos essas expectativas esperando que o outro nos preencha, nos traga felicidade, resolva todas as nossas questões afetivas, preencha todas as nossas lacunas emocionais. Então colocamos muitas vezes esse peso no outro, queremos que ele nos dê a felicidade. E começamos a cobrar isso dele. Quando isso não acontece, quando a realidade começa, a vida começa a nos pedir responsabilidade e maturidade, e nós nos deparamos com a realidade que o outro não é exatamente o que nós imaginávamos, que nós não estamos tão contentes naquela relação como a gente imaginava, porque nossas expectativas estão sendo frustradas. Vamos aprender a respeitar, a compreender, a aceitar, porque a grande dificuldade nossa num relacionamento é ainda querer que o outro pense como eu. Eu não aceito a outra pessoa como ela é. Eu quero que ela haja, que ela se comporte como eu acho que é certo. E isto é um grande equívoco da nossa parte. Um casamento, ele tem que ser viável, ele tem que ser possível. Ele tem que ser uma construção que resulte no bom. Mas se eu tiver uma expectativa de que ele tem que ser ótimo, talvez eu passe a vida insatisfeita com algo que é bom, né? Então, como é que eu vejo isso? O outro não pode ser fruto da minha fantasia. Ele vai sempre responder do jeito que ele puder. Da mesma forma que nós também vamos fazer aquilo que é possível. É isso que a gente tem que levar para o casamento. Aquilo que é possível naquele momento. É ter uma meta, sem sombra de dúvida, mas viver o momento, viver a construção. Então, relação a dois é uma construção que pressupõe o autoconhecimento, o desejo de que o casamento dê certo. E existe a questão do controle também, de nós queremos controlar o outro. Então, muitas vezes impedimos que a outra pessoa cresça, se desenvolva, porque controlamos o ciúmes excessivo, queremos ter a posse da outra pessoa. E isso impede o desenvolvimento e vai plantando no relacionamento ressentimento, mágoas, porque as pessoas não podem viver e ser aquilo que elas gostariam. Quando no relacionamento um dos dois se anula, se deixa dominar, se deixa controlar, muitas vezes funciona por um tempo, pode até funcionar, mas em algum momento quem está sufocado não suporta mais a situação. Então
é uma armadilha muito grande. Muitas vezes a pessoa aceita aquele controle, vive por um tempo aquilo, às vezes para não brigar, né? Muitas vezes, eu não quero discussão, eu não quero atrito, mas o conflito é importante, é o conflito que traz para fora os problemas para que eles possam ser trabalhados. Quando nós cultivamos o conflito com equilíbrio, sabendo que existem as diferenças, podemos chegar a resultados interessantes no relacionamento. Agora, quando um dos dois cala, né, nós já ouvimos depoimentos do tipo, eu nunca brigo com meu marido, nunca, o meu relacionamento é maravilhoso. Então, é de se prestar atenção, porque são pessoas diferentes dentro de uma relação, a briga, a discussão, o atrito é natural. Como nós lidamos com isso, o quanto afeto nós colocamos na transparência, no diálogo, é que vai determinar se isso vai passar de uma linha de que seja bom para o relacionamento ou não. Mas conversar, colocar na mesa todas as questões é fundamental, senão não existe relacionamento. A terceira cilada é querer se manter no afeto primordial, que geralmente é fusão e paixão, no início do casamento, durante todo o casamento. Não vai conseguir, porque o afeto tem que evoluir. E se ele não evolui, ele tende a sofrer um processo regressivo. Um cônjuge ou outro vão procurar voltar aos tempos de juventude com outras parcerias e isso vai se desestruturar. Uma outra cilada que nós armamos para o próprio casamento é o fato de querermos que o outro siga o seu sucesso, o seu bem-estar, conforme o nosso padrão de escolhas. Naturalmente que o outro é o outro e seguirá a sua própria trilha, os seus próprios caminhos. Essas são algumas das formas que nós arrumamos para complicar a vida a dois. Então são questões que a gente precisa primeiro olhar para dentro, primeiro se conhecer. Se tiver uma visão espiritual, fica muito mais fácil entender o motivo das relações e a colocação de limites. Começar a respeitar, a aceitar o outro como é, eu diria, seria a melhor maneira de evitar as ciladas de um casamento. Mas, me permita aqui lembrar o ensinamento de Jesus. Só lobos caem em armadilhas para lobos. Então, quando eu caí numa armadilha, nessa cilada, é porque eu ainda estou agindo como lobo. A hora que eu passar a agir como o ser humano que respeita, que ama, com certeza nem eu, nem nenhum de nós, seres humanos, vamos cair nessa chamada cilada do casamento ou do relacionamento. Como contribuir para o desenvolvimento do parceiro? Em instantes, no Transição. Como construir o verdadeiro amor e até que ponto podemos contribuir para o crescimento do outro? Meus amigos, os que estão casados particularmente, eu lhes diria que este é o grande laboratório de evolução. É uma oportunidade extremamente relevante para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento da compreensão do outro, da aceitação do outro, para a saída do egocentrismo. Nós aprendemos, através da doutrina espírita, que somos espíritos num corpo físico, num corpo material. E estamos aqui na Terra para crescer, para progredir, para nos desenvolver. Esse é o objetivo, o sentido maior da nossa vida na Terra. Tudo que nos cerca, todas as circunstâncias onde nós somos colocados, o lar, o parceiro, o trabalho, são ferramentas de desenvolvimento. O casamento é uma grande oportunidade de aliviarmos o peso dessa jornada íngreme do crescimento espiritual dividindo responsabilidades, tendo um amigo para trocar, alguém, um companheiro, uma companheira com quem nós possamos dividir esse peso, caminhar juntos nessa evolução. Contribuir para o crescimento do outro é o objetivo de uma relação conjugal. É o pressuposto de Emmanuel. Duas pessoas que se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então, sempre. Agora, de que forma é que nós temos que pensar? Será que aquele melhor amigo é a pessoa com quem eu devo me casar? Porque às vezes é bom para ser amigo, não é bom para casar. São questões.
A outra, eu quero ajudar o outro, mas o outro quer ser ajudado? Jesus ajudou as pessoas que demonstraram um desejo de serem ajudados. Você não pode empurrar a sua ajuda, querer que o outro mude. O outro muda se ele quiser, se ele puder. O que você pode é ofertar a sua ajuda. Se ele vai pegar ou não, é uma outra questão. É permitir que o outro seja como ele é. E não tentar fazê-lo ser do jeito que você acha que é gostoso para você. E isso ainda é um erro meio comum das pessoas acharem, do tipo assim, tá namorando, né? Já tá noivando e percebe que a coisa não vai dar certo, mas fala que depois de casar as coisas vão ser do jeito que ele quer. Não vai ser. Então permitir que o outro viva e deixar você viver é permitir que o crescimento mútuo, é o respeito ao como o outro é, como você é também. Se nós aprendemos a aceitar o nosso parceiro como ele é, do jeito que ele é, com defeito, com qualidade, quando nós conseguimos olhar para esse parceiro sem que ele perca o brilho porque ele é como ele é, então tiramos as ilusões, tiramos as idealizações que nós fazemos e começamos a nos relacionar com aquela pessoa do jeito que ela é, primeiro que nós libertamos essa pessoa, ela não precisa mais nos agradar, não precisa mais agir de uma maneira que não esteja de acordo, e aí ela começa a se sentir confortável para crescer. A melhor sensação que nós podemos ter é a da aceitação. Quando a gente pega no pé de um filho, chama atenção, dá bronca, muitas vezes a criança olha e fala, você não gosta de mim? Você não me ama? Porque ela acha que porque você está pegando no pé ou chamando atenção, você não está amando. Nós precisamos de aceitação. Nós precisamos sentir que nós somos aceitos, que nós somos amados. O nosso objetivo como reencarnados no planeta Terra é o progresso, o nosso progresso moral, intelectual, espiritual. E naturalmente que não dá para crescermos e deixarmos os nossos parceiros, os nossos companheiros na retaguarda. Precisamos de alguma maneira caminhar juntos. Porque se caminharmos em ritmos diferentes, em passos diferentes ou em direções diferentes, dificilmente vamos chegar a um objetivo comum. Então achamos que vamos moldar a outra pessoa de acordo com a nossa vontade. Quando nós aceitamos e damos espaço para que a outra pessoa cresça, se desenvolva, nós vamos ficar muito mais confortáveis e felizes porque esse é o objetivo maior do casamento. Então, tirando as ilusões, vamos poder aproveitar o melhor da convivência com o outro. Mas o mais interessante do casamento é que muitos casamentos não dão certo porque a criatura se casa esperando que o outro lhe dê felicidade. É o contrário. Para que o casamento tenha êxito, é importante que nós façamos a felicidade do cônjuge. Aí está o grande segredo da felicidade conjugal. É uma experiência muito grande de aprendizado, onde amadurecemos na troca, no intercâmbio de ideias, de ideais e de experiências próprias de cada um. E ao mesmo tempo nós, através do relacionamento, estamos desenvolvendo qualidades pessoais. Porque o outro constantemente está me estimulando para que eu tenha reações e para que eu conheça essas reações e as melhore, né? Como eu também vou provocar na outra pessoa algum tipo de reação que vai ajudá-la no seu crescimento. Então, nós só evoluímos através da relação interpessoal. Os aprendizados são diários, são constantes. No casamento, um aprende com o outro e um ensina para o outro. Somos aprendizes nesse processo. E aí, quais seriam esses aprendizados? O primeiro, a compartilhar. Casamento envolve compartilhar a vida. E compartilhar é uma questão que envolve um ego adulto. E ego adulto reflete o quê? Uma conquista, uma maturidade espiritual. Porque quando nós vivemos sozinhos, estamos sozinhos, querendo ou não, você tem o teu universo, os teus horários, você faz as suas escolhas. Então, no casamento você aprende o altruísmo, você aprende o compartilhar, você aprende muitas vezes numa situação a ceder um ponto de vista, a ceder numa questão. No casamento é importante a individualidade, se preservar a individualidade, o crescimento de cada um, o desenvolvimento de cada um. Mas quando nós nos casamos, nós nos tornamos um casal. Ou seja, não sou mais eu sozinho, não sou mais eu sozinha, mas nós criamos o nós.
Então, preservando a individualidade, nós precisamos encontrar o acordo, tá? O meio termo, nem eu, nem ele. Os dois vão decidir as diretrizes, vão tomar as decisões do relacionamento. Agora, às vezes a pessoa quer muito bem o outro, gosta muito do outro, mas o outro é inviável. E nós vamos encontrar obras espíritas que dizem isso. André Luiz, inclusive, diz assim num determinado livro: mas escuta, nós estamos ajudando a fulana a se separar? E aí o benfeitor, instrutor do livro, diz assim: é a terceira vez que ela vem com o propósito de ajudar esse companheiro. E ele vem repetindo os mesmos erros e se recusa a mudar, a se corrigir. E daqui para frente, como é que ela vai viver? Basta que tenha uma vida digna. O benfeitor não entra no mérito de dizer tem que casar, não tem que casar, tem que ficar solteiro o resto da vida, separada. Basta que tenha uma vida digna, né? Com dignidade, com respeito, e aí ela vai fazer as suas escolhas dentro desse âmbito. Mas aquele espírito que não colabora foi excluído da vida dela. Então é importante que ao sair de um casamento, de uma união estável, de um relacionamento, a pessoa entenda o que aconteceu. Entenda, aceite e se perceba. Veja qual foi o seu ponto. O que aconteceu com ela. Porque ela se modificando vai entrar numa faixa de atração diferente. Não existe união permanente porque tudo é transitório. Estamos a caminho da evolução. E necessariamente cada um tem um ritmo. Alguns caminham mais depressa, outros mais devagar. Eventualmente nós nos ligamos a essa ou aquela outra pessoa nessa caminhada em função das afinidades do momento. Porque a partir do momento que duas pessoas se unem, uma pode adiantar-se mais que a outra, de forma que a união permanente entre duas pessoas, e principalmente entre duas pessoas que não se amam ou se deixaram de amar, se é possível isso acontecer, ela seria uma coisa injusta. Deus não nos condenaria a viver ao lado de uma pessoa que não tem condição de viver. Mas se esqueçam aquela história de se casaram e não fizeram mais nada e foram felizes para sempre. O casamento se faz cotidianamente, se constrói cotidianamente. E o que é mais interessante no casamento é descobrir que a pessoa, o outro, cada dia é uma outra pessoa, um segredo e um mistério da evolução à espera de um aventureiro que o desvele. O programa Transição está nas redes sociais. Acesse a nossa página no Facebook e compartilhe as novidades com os amigos. Esperamos por você no próximo programa. Até lá!